disser pra vocês que hoje é o nosso último episódio aqui nessa casa, gente? É verdade, meu povo, tá acontecendo. O Zoom vai para um lugar maior. Sim, vamos ampliar algumas ações, né? Várias gravações por aí, outros podcasts que estão chegando também, então isso requer uma mudança, né? E aqui vocês sabem que eu não gosto muito da mesmice, né? A gente gosta de novidade, gosta de inventar uma moda, né? Voz da consciência, dar uma mudada nas coisas, então... Hoje é o nosso último episódio aqui. Na semana que vem estaremos de casa nova, meu povo. Estamos com os olhos tremendo por conta da mudança? Sim. Estamos cansados, sem dormir? Também estamos, gente. Mas é isso, entendeu? O Zoom vai entrar no 4º ano de história, né? A gente já tá na 4ª temporada, vai pra 5ª temporada, 4º ano, enfim. Então isso requer mudanças. A gente vai ter mudança desde a abertura, hein, Voz da Consciência. Vai ter muita coisa diferente. E aí, totalmente inspirada, sabe? Aquela coisa, me sentindo mesmo um Pikachu, como a Fernanda Torres. Totalmente inspirada no programa Mais Caminhos da EPTV, que eu postei algumas vezes, que ia sair uma entrevista, umas coisas sobre a história de Franca. A galera pediu e aí a gente atende, né? Não tem nada que vocês não peçam que a gente não faça. A gente resolveu fazer o quê? Um episódio especial sobre patrimônio de Franca, porque quem é de Franca gosta da nossa cidade, gosta da nossa história, valoriza, e ai de quem fala mal de Franca, hein? Então, pensando nisso e pensando em contar as histórias dos patrimônios, gente, trouxe para vocês uma pessoa que, assim, tem 4 anos já, né, que a gente convive, né, através do CONDEFAT, que é o Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico e Turístico de Franca. E, assim, cada reunião que ele fala alguma coisa, eu fico, meu Deus, ele é muito inteligente, gente, porque fala muito bem, sabe tudo de patrimônio, sabe tudo de arquitetura, e é um dos responsáveis por um projeto que quem é de Franca ficou maravilhado, que é a Capelinha, né? Então, para falar sobre isso, falar de patrimônios, curiosidades, enfim, o que vocês nos pediram, hoje eu recebo o Marcelo Pini, meu xará, hein? Bem-vindo ao Zoom. Olá, Marcela, é um prazer estar aqui. Boa noite a todos, todas e todes. E eu gostaria, assim, de parabenizá-la por esse seu... as suas narrativas, né? Porque elas entram na vida das pessoas, atravessam a vida das pessoas e você está cumprindo um papel como jornalista, como aquela que leva uma palavra de qualidade num mundo que tem narrativas tão superficiais que não dizem nada a ninguém. Parabéns. Ai, obrigada. A gente tem muita história para contar pro pessoal hoje, né, Marcelo? Eu acho que sim, eu sou um contador de histórias. Antes da gente começar, eu queria, né, perguntar para você a respeito dessa parte sua com a arquitetura, né? Desde sempre você foi fascinado? Você sempre Desde sempre. Eu sempre fascinei na área dos espaços construídos. Desde pequeno gosto até hoje muito de desenhar, de criar. Gostava muito de antiguidades, do Antigo Egito, das construções antigas. E sempre fui fascinado. Então, quer dizer, quando eu fui prestar vestibular, eu já sabia o que eu queria, né? Era arquitetura. Então, isso foi um sonho desde criança, alimentado pelos meus pais, que me puseram em escola de desenho e tal. Então, assim, essa área de criação e criação de espaço para transformá-los em lugares, porque o espaço é aquilo que a gente dá. O lugar é quando você incorpora um espaço e ele se torna identitário na sua vida, né? Quer dizer, tipo uma sua casa. Quando você fala da sua casa, você lembra dela com lembranças afetivas, simbólicas. Ninguém lembra que a casa é feita de determinado tipo de material, revestido de tipo de material. A gente lembra com uma linguagem simbólica. A casa é um lugar de afeto, de aconchego, etc. Tal. Então, tentar organizar esse espaço, ter um olhar antropológico dos espaços, sempre me fascinou. Gente, o Marcelo tem uma bagagem que ele vai contar para vocês. Eu vou deixar ele contar sobre as experiências, sobre essa questão também de tombamento, porque tem muita gente que acha que assim, nossa, falou em tombamento, tá derrubando tudo. Gente, não é. Calma, nós vamos explicar sobre isso. Também não é aquela coisa de que, nossa, tombou um imóvel, agora foi desvalorizado, não existe mais isso. A gente tem que levar informação para as pessoas, claro, não tenha dúvida. Então, antes do nosso papo com o Marcelo, falar para vocês a respeito dos nossos apoiadores aqui do Zoom Podcast, né?
como a Turbucell, que é referência no reparo de smartphones, tablets, notebooks e videogames. Tá com a tela quebrada, precisa trocar a bateria do seu celular, precisa dar uma manutenção no computador, no notebook, enfim. Chama a Turbucell, gente. Valores acessíveis e serviço de qualidade. A Sorella Aroma também tá aqui com a gente, as melhores fragrâncias para os ambientes também. Marcelo é arquiteto, sabe essa questão da importância dos ambientes, o que isso significa pra gente, né? Sim, claro. E a Sorella gosta de harmonizar. Então, assim, até a decoração, elas sabem o que combina também na questão do aroma, né? Sorella é a nossa parceiraça aqui no Zoom também. Vai ter sorteio semana que vem, hein, gente? Aguardem. Sorteio especial do último dia de agosto. Quem também está com a gente é a Maristela Araújo, que é nutricionista. Ela é nutriesportiva e também especialista em comportamento. Maristela pode te ajudar a ter qualidade de vida, se alimentar melhor e prestar atenção naquilo que você consome, né? Isso ajuda muito e, claro, prolonga a sua vida. Então, chama a Maristela no Instagram, @NutriMaristelaAraújo. Lá tem conteúdo de muita qualidade e você vai conseguir acompanhar. Inclusive, ela faz receitas fit também, gente. E eu brinco muito aqui, que se ela está dando jeito nesta que vos fala, tudo é possível com a Maristela. Então, chama ela também. Manhattan American Dinner tá aqui com a gente também. A hamburgueria mais charmosa de Franca. Você gosta daquela decoração mais retrô, anos 50? Maravilhosa. Rockabilly? Sim, muito, muito interessante, muito criativa. Manhattan é uma hamburgueria aqui de Franca que tem essa decoração. Tem uma jukebox linda na entrada, uma decoração linda. E a comida é melhor ainda, viu? Então, recomendo que você vá na Manhattan. Vou experimentar. Também. Nossa parceira, hein, gente? Tem lanche, tem bebida, tem sobremesa, enfim, uma infinidade de produtos também. A Style Franca, que é a camisetaria aqui de Franca, disse que tem um presente pra você. Uma camiseta. Coisa boa. Adoro ganhar presente. Escolhe uma frase depois, manda pro pessoal da Style, escolhe a cor, modelo da camiseta também, que é o nosso presente do Zoom. Que ótimo. Nossa. Gente, sigam a Style no Instagram também, @style_franca_oficial. Tem também vários modelos, eles mandam para todo o Brasil, tá? E em Franca, no dia seguinte, eles já te entregam, gente, material de qualidade, hein? As minhas brusinhas de academia são todas da Style também, porque tem uma infinidade de coisas. A Arte Linda Acessórios também tá aqui com a gente, brincos, colares, anéis, braceletes, enfim. Tá procurando material de qualidade, quer um colar novo, variedade? A Arte Linda Acessórios também é a sua solução. E aí, gente, a Faculdade Metropolitana tá mandando dar um recado. Tem promoção nos cursos de graduação, pós-graduação e livres também, viu? Tem a distância, tem o híbrido e tem o presencial. Então, se você busca um curso de qualidade, quer mudar de profissão, quer dar uma renovada aí, aprimorar seu currículo, procura a Faculdade Metropolitana também, que eles vão te atender com maestria, gente. E se você quiser ser um patrocinador do Zoom Podcast também, chama a gente no Instagram, @zoom.podcast, que a gente está esperando você. Fim das propagandas agora. Marcelo, quando eu postei a foto com o Pedro Leonardo, lá do Mais Caminhos, né, o apresentador, porque o Mais Caminhos eu acho muito legal que eles contam as histórias do interior, né? Aí eles vieram pra Franca, né, e tudo, mostraram a casa do Cariolato, um monte de lugares aqui de Franca. Né? E foi muito legal ver a repercussão das pessoas de terem interesse realmente, né? Apesar de que a gente vive num país que nem sempre isso aconteceu, né? De valorizar o patrimônio histórico. Verdade, De falar, nossa, tá desvalorizando meu imóvel e tudo mais. Sim. O que você acha que é o mais árduo na nossa luta pela preservação do patrimônio? É mudar essa mentalidade? Sim, é mudar essa mentalidade e eu espero que uma nova geração possa abrir a uma experiência de cultura mais ampla. Porque a questão do patrimônio, ela está ligada a uma questão de cultura. E eu vou te contar uma primeira história. A pesquisa científica na área da antropologia e da arqueologia tem mostrado que a nossa espécie, enquanto sapiens, é caracterizada como tal quando no vestígio você encontra algumas características. A primeira característica que nos caracteriza como nossa espécie é quando as sociedades começaram a cozinhar alimentos, quando se criou a culinária. Uma outra característica que nos caracteriza como a nossa espécie é quando as sociedades pré-históricas começaram a curar
as feridas e as doenças. Porque até então, se você tinha um acidente com um animal, ou um acidente na natureza, ou uma doença, os grupos deixavam você ir morrendo para que não houvesse algum tipo de impedimento à sobrevivência grupal. Mas na nossa espécie, não. A gente começa a tratar feridas. Então, você vê nos vestígios de ossadas pré-históricas, já grupos de pessoas que não morreram dos acidentes que eles tiveram. Eles foram tratados e tiveram sobrevidas. Outra característica da nossa espécie é a experiência com o sagrado. É uma experiência simbólica do imaginário religioso, do mistério. Então, você encontra desde muito tempo, por exemplo, os mortos são enterrados, e olha que coisa interessante. E no enterramento dos mortos, eles são depositados em posição fetal e adornados com flores. Então, por exemplo, se você vai num velório hoje e vê um morto adornado com flores, isso é uma tradição de longuíssima duração, que tem mais de 100 mil anos. É próprio da nossa espécie dar sentido ao mistério da vida e ao mistério da morte. E, por último, uma das características muito marcantes de longuíssima duração da nossa espécie é a produção da cultura. É a memória que nós fazemos através da arte, através da arquitetura, através de registros que nos identificam, que falam assim, olha, eu pertenço àquele grupo e eu não pertenço àquele outro. Então, essas características todas nos identificam como seres humanos, como sapiens, como homo sapiens. Então, quando eu falo que o patrimônio cultural está dentro dessa questão da cultura, ele está dentro da questão da identidade da nossa espécie, porque a nossa espécie é a única espécie que conta história sobre si mesmo. Nós fazemos memórias da nossa vida. Nós não começamos hoje. Nós somos frutos da nossa história. Quer dizer, se hoje eu saio daqui e sei aonde que é a minha casa, sei aquilo que eu faço, sei aquilo que eu vou fazer, porque eu já tenho na minha memória toda uma experiência daquilo que eu sou e daquilo que eu sou capaz de fazer. Se eu não tivesse essa memória daquilo que eu sou capaz de fazer, a minha formação, a minha família, os meus talentos, as minhas dificuldades, eu estaria profundamente perdido numa perspectiva de futuro da vida. Eu só consigo construir um projeto futuro porque eu tenho um repertório da minha memória. E aí se insere o patrimônio cultural. O patrimônio cultural, ele vai querer ajudar a um grupo ao qual ele pertence a não ser desmemorializado ou não sofrer Alzheimer cultural ou Alzheimer social. E o que isso repercute? Ora, se você sabe quem você é, se você sabe da sua potencialidade, se você sabe da sua história, você sabe construir projetos de futuro mais adequados à sua vida. E assim também uma sociedade que sabe o que ela é, que sabe das suas potencialidades, ela constrói projetos de qualidade socioeconômica e cultural muito melhor do que uma sociedade que não tem passado ou que nega o seu passado. E a gente sabe que para conseguir trazer essa cultura realmente de preservação, leva-se um tempo, mas já estivemos em situações piores, né? Sim, claro. É um processo lento que a gente chama de letramento de patrimônio cultural. Cabe uma educação patrimonial que tem que ser feita desde criança. E o patrimônio cultural, a proteção, ou a gestão, hoje a gente fala em gestão do patrimônio cultural, ele está para servir, para somar. Ele não existe para desqualificar nem barrar qualquer área da sociedade civil. No mundo inteiro, que tem nível cultural e que sabe que a cultura e a memória é importante para um progresso socioeconômico e identitário,
ele valoriza o patrimônio cultural. Economicamente, as áreas mais caras do mundo civilizado, do mundo culturalmente que acolhe e é aberto à questão patrimonial, é onde se tem a gente chama as manchas históricas na cidade. Na América Latina também, na Argentina também, no Chile é assim, no México é assim, na Europa não precisamos nem falar. As áreas mais caras, o metro quadrado mais caro economicamente é aquelas áreas de patrimônio cultural. Na América do Norte também. Por exemplo, em Nova York, que é um símbolo de cidade de pujança econômica, etc., a área mais cara é Manhattan, né? Aquela área histórica primeira. Então, essa questão do patrimônio cultural desvalorizar áreas e espaços, ela é balela. Isso aí é alguém que inventou e isso daí só traz atraso. E isso aí não traz desenvolvimento nenhum. O que você pensa quando, por exemplo, você vê uma cidade histórica, igual a gente viu recentemente em Salvador, né? Que algumas coisas são preservadas, algumas coisas recebem um incentivo, Ouro Preto, mas alguns locais, pela falta de manutenção, de cuidado com o patrimônio, sofrem com isso, né? A gente viu o Ouro Preto teve um desabamento também. Sim. A gente vê alguns prédios, por exemplo, que a longo prazo, aqui em Franca, por exemplo, por não terem recebido a manutenção adequada, ficaram parados muito tempo. Outros tiveram que ser interditados também por conta disso. Quando você vê, por exemplo, até às vezes colegas de profissão falando, não, tem que passar uma máquina nisso, demolir. Qual que é o sentimento que vem, Marcelo? O sentimento que vem, vou ser bem claro, é falta de treinamento e falta de educação e letramento em relação ao patrimônio cultural. Por vários motivos. Em primeiro lugar, a preservação e gestão do patrimônio, ela tem uma questão de sustentabilidade, porque você não cria lixo. E o lixo de construção civil, ele é terrível para o meio ambiente. Em segundo lugar, tratar um espaço histórico se trata com um projeto arquitetônico de qualidade. Só que você tem, como arquiteto, você tem que ter uma formação de qualidade para saber adequar um espaço que existe e que tem uma qualidade histórica, artística e até uma qualidade de material muito maior do que os materiais atuais em um projeto que dê resposta às demandas dos projetos e da função a qual ele se tornará de uso. Né? Então, a questão da gestão do patrimônio é uma questão urbanística, uma questão de projeto, uma questão de treinamento e de qualidade e de conteúdo do profissional. Quer dizer, por exemplo, você citou lá na Capelinha, a Capelinha ela foi reconhecida como um patrimônio do município como um complexo religioso e cultural, que ela abrange 3 elementos: a faculdade de filosofia, o edifício da igreja e a casa conventual dos frades agostinianos. Pois bem, todo esse complexo ele tem 100 anos. Ele foi construído numa época, atendia as demandas da época. Porém, para atender as demandas de hoje, demanda de circulação, demanda de bombeiro, demanda de aprovação de prefeituras, demanda de qualidade de microclima interno, de iluminação interna, de som de qualidade, teve que passar por adequações. Então, quer dizer, o prédio histórico, ele para ter um uso qualitativo, ele dialoga a preservação histórica com as demandas atuais. Então, você vai entrar num prédio que foi restaurado e preservado a sua historicidade, mas ao mesmo tempo você vai encontrar uma qualidade tecnológica de vários elementos arquitetônicos de primeiro mundo. Né? Então não há nenhum atrito entre você trabalhar a preservação e a restauração da historicidade de um espaço com a adaptação desse espaço com tecnologia e uma arquitetura adequada aos usos atuais. Porém, cabe uma formação adequada de um arquiteto que vai trabalhar com um projeto. É um projeto mais complexo? Sim, é um projeto mais complexo. Todos têm treinamento para fazer? Não, nem todos têm treinamento para fazer. Mas os resultados no mundo inteiro, quando se faz isso com qualidade, sempre trazem benefícios para toda a população.
trazendo a capelinha, né? Porque foi um trabalho gigantesco, né? Sim, Mobilizou sim. muita gente. A obra ficou espetacular. É Sim. lindo. Quem passa ali na porta fica impressionado, realmente. Ainda não está terminado. Então, justamente, quanto tempo faz que vocês estão trabalhando no projeto da capelinha? O projeto da capelinha, ele teve um hiato que foi interrompido por conta da Covid, né? Da pandemia. Mas ele é um projeto multidisciplinar, tem várias... Para começar o projeto, ele teve antropólogos, historiadores, arqueólogos, engenheiros civis, luminotécnica, pessoal de programação visual, assessoria de teologia do espaço, arquitetos. Então, foi uma equipe multidisciplinar que a gente, eu fiz a gestão dessa equipe, né, na parte de preservação do patrimônio. Então, a grande questão foi, essa que eu estou colocando, como preservar a historicidade de um prédio importante para a cidade de Franca, mas também para a ordem agostiniana, mas adaptá-los para as demandas do século XXI. Porque no patrimônio cultural é assim, se um prédio tem 100 anos, você tem que fazer um restauro e uma adaptação para que ele dure mais 100 anos. E aí você tocou num assunto muito importante. Por que fica caro a questão do patrimônio cultural? Porque não há aquilo que a gente incentiva e que é muito mais barato, chamado de manutenção preventiva. Aliás, manutenção preventiva não somente para prédios de edifícios de patrimônio cultural. Qualquer edifício, a minha casa, a sua casa, ou qualquer edifício público e privado, ele tem que passar por manutenção preventiva. A manutenção preventiva é muito mais econômica, ela é sustentável e ela vai garantir uma sobrevida de qualidade do edifício por mais tempo. Agora, se você não faz essa manutenção, vai acumulando deficiências. Quando chega para fazer depois de 10, 20 anos sem manutenção, é claro que a coisa fica cara e claro que a coisa tem muito mais impacto de sustentabilidade, impacto econômico. A capelinha, ela foi desenvolvida, né, o projeto da capelinha foi desenhado pelo Cariolato, né? O projeto original foi o Cariolato. Inclusive, o Cariolato desenhou a capelinha, o projeto original da capelinha, e depois a parte dos seminários foram também desenvolvidos por ele, construiu a parte do lado esquerdo, de quem olha a primeira ala, depois a segunda ala do seminário, e por último construiu-se na parte esquerda de quem olha para frente o Instituto de Filosofia. Então foi um processo lá de construção, né? Eles tiveram financiamento de fora, porque eles vieram de fora, eles vieram da Europa, os agostinianos tiveram financiamento de fora, né? Agora é interessante que foi a primeira vez em Franca que você fez um projeto e uma gestão de patrimônio cultural utilizando toda uma metodologia científica de restauro e gestão desse patrimônio. E né? nem precisou ser tombado, né? É interessante a gente falar isso. Não. A capelinha não é tombada, Ela não gente. é tombada, mas é um patrimônio cultural. Por quê? Agora é uma coisa interessante. Na Constituição de 88, ela diz o seguinte: existem várias formas legais de proteção. O tombamento é um. A mais drástica é a desapropriação. Mas, além do tombamento, existem outras formas de acautelamento, que a gente chama, de proteção oficial, de instituto de proteção, que é o termo legal. Então, existe o registro, que é como um tombamento, mas é somente para cultura imaterial, para bens de cultura imaterial. Você não faz tombamento, você faz registro. Mas aí, quando você registra um bem de cultura imaterial, ele tem a mesma proteção como o tombamento. Mas existem outros dois tipos de institutos legais que também protegem o patrimônio, e, ao meu ver, protege muito mais, que é o inventário e a vigilância. Por que eu acho que ele protege muito mais? Com a Constituição de 88, a questão do patrimônio, ela tem dois atores principais. Antes de 88, era o município, o estado ou a federação. Agora ela colocou mais um autor na proteção. É o estado e a comunidade, e a sociedade.
Então, tanto o Estado pode proteger o patrimônio, como a comunidade proteger o patrimônio. O Estado protege o patrimônio tradicionalmente através do tombamento. A sociedade protege o patrimônio através do inventário e da vigilância. E como que é isso? Muitas vezes o CONDEFAT, representando a sociedade, ele percebe que um bem tem um interesse cultural e faz o tombamento ou faz o registro. Mas acontece também, muitas vezes, que a sociedade chega ao CONDEFAT e fala assim, olha, nós, como sociedade, nós queremos preservar determinado edifício, ou determinada festa, ou determinada expressão cultural, porque ela faz parte da nossa vida, da nossa memória, e nós nos sentimos pertencente a este lugar. Foi o que aconteceu com a Capelinha. A comunidade da Capelinha, a comunidade paroquial, buscou o CONDEFAT para dizer assim, olha, nós queremos proteger esse nosso lugar de pertença, de identidade. O que nós podemos fazer? Então, aí teve toda a orientação, porque o CONDEFAT dá consultoria de graça, são técnicos que dão consultoria de graça. Então, a gente deu toda uma orientação para eles e lá foi imposto, então, esses 2 tipos de acautelamento, que é o inventário. Inventariou-se, né, depois de uma pesquisa, inventariou-se aquilo que iria ser preservado historicamente. Depois criou-se o Instituto de Vigilância. Para criar o Instituto de Vigilância, a comunidade que vai fazer a vigia do patrimônio, é exigido que se crie um grupo representando a comunidade onde o bem está inserido, que se responsabilize para a futura proteção. Esse grupo é criado oficialmente, apresentado ao CONDEFAT, o CONDEFAT aprova o grupo e impõe o Instituto de Vigilância. Então, é uma nova forma de dialogar com a sociedade e a sociedade dialogar e falar assim, olha, isso aqui ninguém pode demolir, derrubar ou estragar, porque isso aqui é espaço, lugar de nossa identidade cultural. E a Capelinha, ela recebeu o título de Patrimônio Religioso e Cultural do município de Franca, porque ela é um lugar identitário não somente para a comunidade religiosa católica de Franca. Ela é um espaço identitário para toda a cidade de Franca. Quem é de Franca sabe. Ela é um marco urbanístico, tanto que você fala assim, onde fica tal lugar? E você responde assim, fica perto da Capelinha, todo mundo sabe, né? Então, foi um avanço muito grande que a gente teve de implantar, além do Instituto de Tombamento, que se implanta, esses 2 outros institutos de proteção que a comunidade assumiu, que é o do inventário e a vigilância. Você contando sobre a Capelinha, eu pensei em um outro caso que isso aconteceu, que a própria comunidade falou assim, não, aqui vocês não vão mexer. Que com certeza quem viaja aqui pela região, então quem é de Franca sabe daquela gigante, daquela árvore que é a paineira, né, gente, na rodovia Cândido Portinari. Teve abaixo-assinado, teve gente ameaçando se acorrentar na árvore, porque ia ter a duplicação da rodovia Cândido Portinari, o Estado ia fazer a duplicação. O povo francano falou, aqui vocês não vão mexer, vão deixar a paineira. Porque ela é referência, né? Claro, não tenha dúvida. Ela é o nome do posto, ela inspirou o bairro. Então, e é uma árvore que conta uma história, gente, de milhares de famílias que passaram por aquele caminho, né? Aliás, a questão do patrimônio cultural, ela deveria ser assim. A comunidade que se sente representado, ela que vai assumir a proteção. Eu estou lembrando de um fato interessante. Na Segunda Guerra, quando a Europa estava sendo invadida pelas forças nazistas, as pequenas comunidades, vilas e pequenas comunidades da França, da Espanha, etc. e tal, as próprias pessoas da comunidade, eles desmontavam os vitrais das igrejas góticas, escondiam e guardavam, porque o bombardeio, a primeira coisa que destrói são os vitrais. Vitrais medievais maravilhosos. E dessa forma, todos os vitrais das catedrais góticas, principalmente francesas, foram preservados. Então, a própria comunidade, se sentindo que aquilo é uma expressão identitária, protegeu esses vitrais. Gente, olha só. Então, quando o pessoal fala, não, porque tem que passar a máquina, tem que acabar com tudo isso mesmo, lembra da história, gente. Porque se a gente não lembra da história, a gente tem a tendência de repetir os erros dela, né? Não tenha dúvida. E olha só como que esse cuidado
trouxe coisas boas para Franca, né? Por exemplo, a gente tá falando da nossa realidade aqui. A paineira foi preservada, a capelinha tá maravilhosa. Agora vai ter também a mudança lá no Colégio Champagnat, que durante muito tempo não teve essa manutenção também, então foi necessário fazer uma intervenção quando o Defat aprovou também. O Yoshiko, que era o estádio da Francana, né, também antigamente. A Unesp, que finalmente, gente, a gente vai ter um desfecho para aquele prédio, né? Colégio Nossa Senhora de Lourdes, maravilhoso, espetacular aquele prédio. Vai ser o Instituto Técnico Federal aqui em Franca, muito provavelmente, muito né? bem-vindo, né? Tudo vindo agora tem uma no coisa Defat. importante, Marcelo. O patrimônio cultural, principalmente a parte arquitetônica, ele só é possível de fazer uma gestão de qualidade quando se dá um novo uso para ele. Sim. Ninguém preserva algo para não ser usado, né? Então, é preciso que todo o patrimônio cultural seja requalificado para um novo uso, ou o mesmo uso requalificado, como na Capelinha, mas de acordo com as demandas atuais. E eu vou acrescentar uma segunda historinha mais antiga. Uhum. É o seguinte, a região de Franca precisa conhecer a sua memória. Pelo seguinte, nós somos uma região que, pelo menos, que a gente tem a datação, tem presença humana há 8.000 anos, de forma ininterrupta. Isso significa o quê? Quando você encontra uma região que tem presença humana, que produz sociedade, que produz cultura, que produz projetos de vida, que produz sonhos, etc, etc, no mesmo local, significa o quê? Que aquele local deve ser bom para viver. Uhum. Então, veja bem, se aqui na nossa região, que é chamada de Média Bacia do Rio Grande, há a presença da nossa espécie há 8.000 anos de forma ininterrupta, é porque aqui tem uma qualidade socioambiental muito boa. E a pergunta que a gente faz é o seguinte, será que daqui 8.000 anos nós vamos estar com esse mesmo espaço de qualidade? Então, a questão da preservação, ela tem que ser inserida dentro daquilo que hoje em dia nós chamamos de meio ambiente ampliado. Quando eu falo na preservação do patrimônio cultural, eu estou dizendo meio ambiente cultural, que está intimamente em diálogo com o meio ambiente natural. Então, existe uma triplicidade ambiental. É o meio ambiente cultural, o meio ambiente artificial, que são as cidades, e o meio ambiente natural. Hoje em dia, não se pensa mais uma cidade ou uma construção se a gente não dialoga com esses 3 aspectos ambientais. Antigamente se fazia uma cidade e o rio era considerado o esgoto da cidade. Hoje não. A água potável é um bem preciosíssimo, principalmente diante das mudanças climáticas, onde a água potável está ficando cada vez mais rara no planeta. Então, a presença de um rio dentro de um aspecto urbano é vista hoje como um bem hídrico, como um bem natural a ser preservado a todo custo para a qualidade de vida dos habitantes, humanos e não humanos daquela região. Então, essa historinha que eu quero contar, que a cidade de Franca é localizada numa região onde há presenças humanas desde 8.000 anos atrás, é muito significativa para nós. Nós estamos vivendo num local privilegiado. Então, nós temos que preservar esse local. Essa destruição de tudo, criando espaços que não têm permeabilidade, que não tem paisagismo urbano, reflorestamento urbano. Só para você ter uma ideia, uma boa qualidade de reflorestamento urbano, ela abaixa os microclimas locais em bastante índice e faz com que as doenças ocasionadas pelas mudanças climáticas, doenças pulmonares, doenças cardíacas, diminuem. São coisas que hoje em dia nós temos que levar em consideração, porque tudo isso significa saúde da população, saúde e qualidade de vida. Exatamente. Eu vou te fazer uma provocação, porque esses 3 projetos passaram pelo Condefat, a gente está no Condefat desde 2021 juntos, né? E aí, assim, alguns projetos passaram por nós
Entre eles, 3 patrimônios da nossa cidade, que a gente falou agora. A Unesp, né, o Colégio Nossa Senhora de Lourdes, que vai passar por reforma muito em breve. A gente espera ter um instituto aqui, né? Sim. Parceria com o governo federal. A Unesp vai entregar o prédio. Tem o Champagnat também, que abrigou infinidade de programas, projetos culturais e educacionais de Franca, né? Que hoje a gente foi retirado, né? A população foi retirada de lá para que seja feita essa intervenção e futuramente, quem sabe, uma reforma e, enfim, um restauro, inclusive, da capela. Sim. E o terceiro, que é a Mogiana, né? Sim. Que está na fase final agora também. Vai ter um mercadão, centro cultural. A biblioteca vai voltar para a estação também, né? A sucursal. E ainda vai ter um centro cultural. Desses 3, qual você está mais ansioso para ver em funcionamento, Marcelo? Olha, eu acho que o projeto da Mogiana ele já tem toda uma gestão, então ele é mais tranquilo. Mas por afetividade, assim, de identidade afetiva, o prédio da Unesp, porque meu pai foi professor lá também, eu frequentava desde criança lá aquele espaço. Minha mãe estudou lá quando era Colégio de Lourdes, antes de ser Unesp lá. Então, eu acho que aquele prédio tem um potencial muito grande para desenvolver lá um Instituto Federal ou alguma outra coisa. Ele tem uma arquitetura interessante, ele tem materiais aplicados de qualidade, ele não passa por ruídos estruturais, que a gente chama de ruídos estruturais. Então, enfim, ele precisa fazer todo um restauro, toda uma adequação, mas ele é um prédio que, afetivamente, eu tenho muita ligação com o lugar, porque ele é muito identitário na minha história. Quando você recebeu a notícia de que ele poderia ser transformado? Nossa, eu fiquei muito feliz, porque estava um impasse, né? É um impasse muito grande, porque ele ficou muito tempo sem manutenção, então agora o restauro e a adaptação dele não vai ser barato, mas eu acho que vai ser um investimento muito grande, porque vai dar um retorno para Franca. O Instituto Federal, ele tem dado retornos muito qualitativos na área que vai ser onde ele é aplicado, né? Onde ele é construído. Então, você vai ganhar, então, o restauro e a proteção do prédio. Como eu falei, o patrimônio cultural ele precisa de um novo uso, para ele fazer a sua própria manutenção e preservação. E também você ganha o Instituto Federal, né? Então, eu acho que foi muito bem-vinda, fiquei muito contente com essa notícia. Uhum. A gente vê alguns casos, né, em alguns municípios, aqui em Franca isso não aconteceu, das pessoas querendo retirar monumentos e patrimônios históricos que retratam algum momento da história. Aqui em Franca a gente tem teve um grupo já que se mobilizou querendo retirar, que é o do Padre Anchieta, Sim. ali na Avenida Major Nicasso, no cruzamento com a Presidente Vargas. Sim. Porque ele está ali com o indígena, enfim. Quando você vê essa mobilização, esse grupo do eu sou a favor de retirar, de mudar nome de rua e tudo mais, acabar com esses monumentos, e o grupo que quer preservar porque acha que conta a história, novamente, a gente não repetir os erros, o que você pensa? Todo monumento, como todo patrimônio cultural, que é um monumento, que é um edifício, que é um livro, que é uma festa, ele é um documento. Ele vai contar uma história. Eu não sou a favor da demolição desses monumentos, mas eu sou a favor a um letramento, para que você possa ler. Sim. Por exemplo, nós não rasgamos a documentação das ditaduras, não se rasga. Aliás, a gente conhece profundamente as histórias das ditaduras porque há a documentação da ditadura. Nós não rasgamos, por exemplo, o que ocorreu com as mulheres em algum período da história, que eram queimadas, etc. Tal. Através desse processo que nós conhecemos o que aconteceu com elas, e isso daí mobilizou depois toda uma dimensão das mulheres se reunirem através de seus direitos, conquistando seus direitos, etc. Então, ao mesmo tempo, eu acho que não tem a ingenuidade de deixar lá, é lindo, bonito, etc. Não é um documento, ele precisa ser lido, ele precisa ser aprendido, lido criticamente. Por exemplo, lá perto de casa, me incomoda muito o monumento do Anchieta, o índio lá, porque nós sabemos que a vinda da toda a cultura europeia no Brasil, há 500 anos atrás, trouxe toda dizimou a população indígena em 80%, né, através de uma série de questões. Agora, era um período, era uma época que a gente precisa fazer essa leitura, né, para que a gente fique atento no seguinte:
quando uma outra potência que não seja a nossa identidade, por isso que a gente precisa ter identidade, precisa ter memória, para saber quem nós somos, quer interferir de forma ilegal sobre a nossa soberania, a gente precisa saber dar um basta. Porque senão a gente fica um jogo de marionete diante do contexto mundial que está acontecendo muitas vezes por aí, né? Sim. A gente tem uma lista, né, que foi elaborada pelo Arquivo Histórico de Franca, né, que é da Secretaria de Esporte e Cultura, e pelo Condefat, a respeito dos patrimônios tombados aqui da cidade. Esse arquivo, gente, só para avisar vocês, está disponível, inclusive, no site da Prefeitura para toda a população ter acesso e conhecer a história dos patrimônios, né? Você entra lá no site, vai em conselhos municipais, Condefat, consegue ter acesso a tudo. Atas das reuniões, os bens tombados, quem compõe o Condefat, enfim. Porque é mais do que um conselho, né? É uma forma da gente garantir a proteção dos patrimônios aqui da nossa cidade. Então, o Condefat atua nesse sentido e ajuda, igual o Marcelo falou, é uma consultoria gratuita para quem precisa, tiver alguma dúvida, entender projeto, porque não é só, vamos tombar e pronto, vocês estão ferrados. O Condefat vai muito além disso. E aí, nessa lista, que ela é extensa, né? Sim. O pessoal da EPTV ficou impressionado. O pessoal da produção falou, gente, mas vocês têm muito patrimônio Sim. tombado aí. E as histórias são muito interessantes. Eu queria começar com uma parte que eles usaram na matéria, que foi a questão dos postes de energia elétrica. Porque, para quem não sabe, tem 2 postes que são Sim. tombados aqui em Franca, Sim. né? Tem algum outro ali que você olha, que a história é curiosa, que te chama atenção também de alguma forma? Olha, os postes tombados, eles vão contar a história da tecnologia da eletricidade que vai entrar numa cidade do interior paulista. E tem muito fôlego para contar muitas histórias. Então é isso que eu falo, quer dizer, o patrimônio, ele é um livro. Ele tem vários temas a ser abordados. E ele pode ser trabalhado, por exemplo, olha os postes. Na rede pública, ele pode ser trabalhado na questão da física, na questão da urbanização, na questão da tecnologia, numa série, na questão da produção do minério, porque ele é feito de ferro, etc. Tal. Então, várias áreas do conhecimento, você pode trabalhar apenas 2 postes como tema transversal. Então, isso é muito rico para, por exemplo, para um curso de nível fundamental ou de ensino médio e tal. Mas, assim, tem coisas interessantes em Francas. Por exemplo, o que nós precisamos resgatar, que ainda não está resgatado, é os espaços de gênero, ou os espaços identitários étnicos. Por exemplo, Franca, na década de 60, 70, tinha um clube chamado Luiz Gama, que era um clube da população negra e que tinha uma autonomia e uma identidade muito grande. Esse lugar não existe mais. Mas eu suponho que quando não existe mais, você pode fazer um letramento virtual. Sim. No local onde ele existe, na calçada, ou porque agora é um prédio da prefeitura lá. Acho que é um banco do povo, alguma coisa assim, ou uma instituição de questão de habitação. Agora eu não sei o que é. Você pode fazer todo um totem contando essa história, resgatando essa identidade nesse local. Muitas vezes, é aquilo que você falou, nós não conseguimos fazer a preservação de tudo. É claro, a cidade é dinâmica, etc. Mas um exemplar emblemático, ele vai servir para contar a história da cidade. E quando não for possível, aquilo que a gente chama, né, da proteção virtual. Hoje nós temos recursos de tecnologia para se fazer uma memória virtualmente daquilo que não existe mais. E com essas novas tecnologias, com essa tecnologia que hoje em dia não é só você fica como observador do espaço, você faz uma imersão no espaço, né? Com essas novas tecnologias que você se sente dentro do local, até você sente tato, etc. Isso daí ampliou muito a questão de preservação virtual do patrimônio cultural. E da lista que a gente tem hoje, qual que você acha que é o mais... Vamos falar do patrimônio material mesmo. O imaterial a gente já vai entrar. Mas dessa parte, o que te chama mais atenção na lista? Me chama a atenção o Museu Histórico.
Por dois aspectos. Primeiro, porque ele foi um prédio importante na constituição da história da cidade, na constituição, como Franca se tornou cidade, etc., porque era câmara, cadeia, num determinado momento. Então, uma cidade só ela conseguia ter câmara e cadeia quando ela tinha determinadas normativas e qualidades para isso. Agora, o que me chama a atenção lá é o atual Museu Histórico. Eu penso que, vou ser polêmico, eu penso que o atual museu deveria ser preservado, em primeiro lugar, restaurado e adequado. Ele não é adequado ainda, porque falta investimento. E ali ser um centro de formação na área de patrimônio cultural, etc. Para museu, só quando existe um espaço histórico com muita competência, eu construiria um outro espaço novo para museu. Ali poderia ser uma reserva técnica. O Champanhar, por exemplo, seria uma boa opção para o museu? Porque tem espaços maiores. E a questão da museologia atual não é de expor todos o acervo, é de expor 10% do acervo. E outra parte do acervo ele fica salvaguardado numa reserva técnica, num laboratório de restauração, etc, etc. Eu creio que para fazer um museu qualitativo dentro das questões atuais de museologia, aquele edifício seria bom para ser um centro de formação e exposições temporárias de alguns temas, mas não para ser o museu histórico da cidade. Eu acho que o museu histórico da cidade deveria ser lançar um concurso dos arquitetos, etc, etc, mas um prédio novo, um prédio de qualidade, um prédio que tem acessibilidade, um prédio onde pode explorar várias questões, por exemplo, tipo de um SESC, com a arquitetura de um SESC, uma coisa mais aberta, uma coisa que a própria arquitetura ela faz um marketing daquilo que ela se propõe. Né? Então, o Museu Histórico ele tem potencialidade para muita coisa. Né? Inclusive, aqui eu tenho que dar parabéns à diretora do museu, porque, através de todos os limites de toda a gestão dela, ela consegue preservar um acervo riquíssimo, arqueológico e histórico e etnográfico da região. Quer dizer, nós temos um acervo que comporta esses três elementos: acervo histórico, acervo arqueológico e acervo etnográfico. Né? Então, é uma riqueza muito grande que está lá. Mas isso precisaria de ter uma expografia de qualidade, com virtualidade, com iluminação de qualidade, com registro de informação. Imagine um museu com toda a tecnologia do Museu da Língua Portuguesa. Nossa, com os elementos da história de Franca, contar a história de Franca. Porque o museu, você tem que entrar lá e sair com um conhecimento maior do que você entrou. Então, toda a tecnologia e mais o acervo que é exposto, ele vai permitir que você transforme a cultura material num documento que você, através de toda a gestão expográfica, é capaz de ler e aprender. Então, isso a gente tem no Museu da Língua Portuguesa, no Museu do MAI, no Museu de Etnologia e Arqueologia da USP. Você tem no Museu do Ipiranga, que também é da USP, nossa, que foi restaurado, né? Aliás, né? E que eu digo que deve visitar, porque lá você tem toda uma imersão no conhecimento histórico de um período da história do Brasil que é muito interessante. Então, para mim, me chama a atenção, porque eu acho muito rico lá resgatar o paisagem local, quer dizer, lá tem um paisagem que tampa demais o edifício e tal. Então, eu acho que é um prédio emblemático, icônico, que deve ser preservado, restaurado e dado um novo uso e, quem sabe, construção de um novo Museu Histórico de Franca. E a gente tem tanto item lá também que nem tem como expor também. Não, né? não tem jeito de expor. Fica confuso. Fica. É assim, como a cultura material ela é um documento, como que você. É como um livro. É você misturar nos capítulos do livro vários livros distintos que não tem nada a ver um tema com o outro, né? Então, por isso que tem uma curadoria, tem que ter um projeto curatorial, um partido adotado, tem que ter toda uma gestão
para organizar o museu e para organizar uma exposição. Uma exposição ela tem que ser temática, uma exposição ela tem que abranger um público-alvo, ela tem que ter, paralelo à exposição, ela tem que ter monitores de acompanhamento, depois tem oficinas ligadas à exposição. Então, é toda uma gestão cultural de museologia para o espaço museológico. Senão a gente fica pensando assim, museu é coisa para tralha velha. Não, museu não é coisa para tralha velha. Museu é um espaço, no nosso caso, é um espaço da memória, porque ele é um prédio histórico, e é um espaço para a memória. Ou seja, é um espaço para desenvolver a memória coletiva e a memória cultural de uma comunidade. Eu vou ser bairrista na hora de escolher o meu patrimônio tombado preferido da lista, que obviamente vai ser a Mogiana, né, gente? Sim. Estamos no bairro da Estação, moro na Estação, podcast na Estação também, e a história, tantas histórias que vieram da história da Mogiana, né? Aliás, eu vou te contar uma outra história. A arquitetura e o urbanismo da cidade se transformou por conta da Mogiana. A vidraça, uma coisa que você tem na sua casa, a vidraça e o vidro na construção civil só foi possível depois da Mogiana. Porque antes você tinha que trazer todo o material em lombo de burro e carro de bois, demorava 4 meses. Imagina como isso não era impossível, porque eram materiais frágeis. Após a Mogiana, que de 4 meses para você chegar até São Paulo durava 16 horas, é muito tempo? É muito tempo. Mas de 16 horas, de 4 meses reduziu para 16 horas. Então foi possível de trazer elementos, tecnologia, materiais novos. Isso mudou a tipologia da arquitetura, o fazer da arquitetura, os materiais de construção, etc. E tal. Então, por exemplo, você vê um piso hidráulico por exemplo, da Capelinha, lá tem um piso hidráulico histórico, que é um azulejo de piso. Aquilo só foi possível porque alguém trouxe de São Paulo, de Santos, para cá. Isso só foi possível trazer através da Mogiana. Então, a Mogiana ela tem uma importância, além da importância econômica, de exportação, de tráfico, de produção agrícola aqui da região, ela tem uma importância muito grande, porque ela foi um marco divisor da requalificação arquitetônica da cidade de Franca. Não somente da elite, mas também de outras áreas, de outras instâncias sociais. Por exemplo, talvez você não lembre, mas na casa da sua avó, a telha era a telha francesa. Sim. E a telha francesa só foi possível ser colocada porque existia a Mogiana que trazia para um depósito aqui, etc. E tal. Gente, o bairro da Estação é um dos bairros mais antigos de Franca. Sim. Tudo começou lá no Miramontes, mas a estação se desenvolveu por conta da Mogiana, né? Tudo veio com a Mogiana, né? Com a linha de trem, enfim. E aí a cidade foi se desenvolvendo a partir disso, né? Então ela tem uma importância gigantesca. Sim. E ver um prédio que ficou 25 anos parado, abandonado, sendo até inclusive invadido, serviu também de moradia para as pessoas em situação de rua, né? Que a gente tem essa questão social também que assola o país e o planeta inteiro, né? E a gente vê um espaço desse tomando forma de novo, sendo reformado e podendo abrigar várias opções para o desenvolvimento econômico e cultural da cidade é muito bom, né? E você tocou num assunto que é importante a gente falar sobre ele, que é a questão da gentrificação. Sim. Gentrificação parece um palavrão, uma palavra absurda, mas ele tem um conceito muito importante. Gentrificação é a maneira de fazer uma limpeza ética em algum lugar. Você retira uma população do local para fazer uma requalificação espacial. Esse tipo de atitude, nós no Conselho, nós abominamos isso. Então, quer dizer, a preservação do patrimônio cultural é para toda a sociedade. Agora, nós temos que preservar o patrimônio
de vandalismo e tal. Então, às vezes você cerca o patrimônio à noite e tal, para a preservação do próprio patrimônio, que é de todos. Porque ali é dinheiro investido de impostos, etc. Né? Então, mas nunca para a gente, não é para separar ou para excluir as pessoas. A problemática da situação das pessoas em situação de rua, ela é uma problemática social que precisa ser requalificada, que precisa ser solucionada, mas ao mesmo tempo também por outros atores sociais tal para isso, né? Agora, a questão da preservação do patrimônio, ela também é garantida por lei que ele seja protegido. Então, muitas vezes, as pessoas acham que está cercando determinado patrimônio, isso acontece no mundo inteiro. No caso de Franca, não tem esse conceito de gentrificação. É uma questão de preservação patrimonial, e se possivelmente havia usuários em situação de rua nesse patrimônio, eles foram direcionados para as secretarias competentes para fazer uma inclusão e requalificação social dessas pessoas. Perfeito, é isso mesmo. Até porque, assim, o pessoal fala muito, a aporofobia, a gentrificação, tá acontecendo isso. Usaram muito o exemplo da catedral, por exemplo, para poder falar sobre isso. A Mogiana vai ter o gradil também, o projeto foi aprovado por nós do conselho, mas é à noite. Durante o dia tem a circulação livre ali, e também todas essas pessoas têm um encaminhamento para a Secretaria de Ação Social. É importante a gente falar, né? Franca, inclusive, gente, é referência no cenário nacional e internacional de políticas públicas para as pessoas em situação de rua. Então é muito importante a gente falar isso, até porque as pessoas falam, nossa, o Condefat quer proibir as pessoas em situação de rua de ficar nos lugares. Não é isso. Preserva seu patrimônio, cuida-se das pessoas. E é muito fácil você falar assim, as pessoas podem ficar em qualquer lugar. Não, é contra a dignidade humana. Uma pessoa precisa ter uma casa, uma pessoa precisa ter segurança habitacional, segurança alimentar, etc. E não é ficando em espaços que não servem para a habitação que vai dar essa dignidade. Por exemplo, a questão da catedral também foi aprovada no conselho, a gente teve todo o cuidado de colocar o porquê, a justificativa, não tinha nada a ver também com gentrificação. Acontece que lá estava acontecendo vandalismo e causando um risco também, do patrimônio. Né? As portas já tinham sido incendiadas, etc. E tal. Então, nós não defendemos de forma nenhuma qualquer tipo de exclusão de qualquer tipo de pessoas. Uhum. Agora para a parte de imateriais, porque o pessoal às vezes pode ver ali na lista o patrimônio mesmo, aquela coisa física, e quando a gente fala de material, eles podem não entender o que é, né? Patrimônio material, Marcelo, qual que é o seu preferido? E explica para o pessoal o que é o patrimônio material. Como que a gente do Condefat consegue chegar na conclusão? Merece ser um patrimônio tombado e é imaterial. Então é o seguinte, as expressões culturais de uma sociedade, elas são expressa através daquilo que a gente chama de cultura material, aquilo que tem um suporte material, mas também expressão através daquilo que é simbólico, aquilo que não tem um suporte material. Por exemplo, uma dança, qual é o suporte? O próprio corpo. Uma canção, qual é o suporte? A criação da música e a própria voz. Então, todo esse universo do imaginário religioso, das festividades religiosas, as canções, as músicas, a língua, são uma riqueza do patrimônio que a gente chama de imaterial das nossas comunidades. Então, o Condefat, ele está atento tanto à preservação do patrimônio cultural, material, como patrimônio cultural imaterial. E aquilo que eu falei, o patrimônio cultural material, geralmente você tem o tombamento, o inventário e a vigilância. Para o patrimônio imaterial, você tem um outro instituto de proteção que é chamado registro. Agora, como que o Instituto de Patrimônio, o Condefat ou o IPHAN, ele percebe que aquilo lá é importante como expressão de patrimônio cultural? Aí é mais próximo à comunidade. A comunidade se sente identitária, porque ela tem que ser o agente dessa expressão cultural. Porque ela que vai compor a música, ela que vai fazer a dança, ela que vai fazer o artesanato, etc. E aqui eu tenho
um patrimônio imaterial que foi considerado patrimônio da comunidade de Franca, do município de Franca, que é a expressão afrodescendente do Ilê Axé, o Jian Fururu, situado no Portinari, que é um núcleo de resistência e identidade do povo preto ligado a uma tradição de resistência, identidade e preservação desde o século XVIII, na Bahia, em Salvador. Foi tombado pelo IPHAN, reconhecido como local de resistência e considerado de importância federal, e que o que nós temos em Franca é herdeiro dessa tradição. Por quê? Lá se tem uma culinária que foi preservada, um artesanato que foi preservado, danças que foram preservadas, imaginário religioso que foi preservado, você tem formas de instrumentação que foram preservados. Então, toda essa preservação de todos esses elementos de cultura material e imaterial, eles demonstram a resistência do povo preto diante de uma sociedade que os excluía, diante de uma sociedade que não permitia uma inclusão igualitária. Então, ele é, para mim, uma expressão muito potente, né, de resistência, e eles fazem um trabalho, além do trabalho religioso, espiritual, ligados às tradições das religiões afrodescendentes, eles fazem um trabalho de inclusão social, de inclusão de mulheres, de empoderamento de mulheres, empoderamento de famílias, muito grande. Então, é um espaço de periferia, mas é um espaço de inclusão social, identitário, muito importante, e que o CONDEFAT viu que precisa ser preservado e ser reconhecido como um espaço de cultura imaterial do município de Franca. E como que foi esse processo de tombamento? Teve algum tipo de resistência? Teve um tipo de resistência. Você sabe que, historicamente, o patrimônio cultural no Brasil começou no início do XX com a preservação das igrejas barrocas mineiras, principalmente em Ouro Preto e tal. Ótimo, perfeito. Porém, a expressão do imaginário religioso numa sociedade pluralista, ela não é somente as tradições de origem judaica cristã. Nós temos um amplo aspecto de tradições, e principalmente as tradições socioculturais do povo preto, que é muitas vezes discriminado por questões de racismo estrutural. Então, quando se propôs a fazer todo um levantamento antropológico tal, e que o CONDEFAT, né, integralmente apoiou, houve muita resistência por conta dessa questão de racismo cultural. Sim. Né? E de uma interpretação do outro diferente, e já a partir de um olhar etnocêntrico. O que é olhar etnocêntrico? É aquele olhar que a gente acha que não há possibilidade de haver algo positivo fora daquele meu horizonte de pensamento. A bolha. Fora da minha bolha. E isso é terrível. Em todos os períodos da história humana, onde se fechou-se e onde você incentivou que a sua bolha é melhor que os outros, você produziu guerra, você produziu destruição. E em outros momentos, onde houve abertura à dialogabilidade do diferente, houve-se conquistas e houve-se processo civilizatório. Então, houve resistências por conta dessa falta de conhecimento, mas a potência da qualidade do que se faz lá foi tão grande que, no final das contas, foi aprovado por unanimidade o registro desse patrimônio. Levantar uma polêmica aqui, então, discorrendo sobre isso. A gente não vê essa comoção, essa indignação, quando há o tombamento de algumas festas religiosas de outras, né? Do Halel não se viu isso, do Comadef não se viu isso, nem do Congresso Espírita se viu tanto quanto, né? Isso diz muito sobre a nossa sociedade também, gente. E não é só o que você pensa que é o certo.
a várias interpretações, a várias vivências e a várias crenças. Então, essa aí realmente que bom, né, que o Condefat teve essa aprovação por unanimidade de pensar além disso, né, e sair do óbvio também, porque pra gente, assim, seria muito cômodo tombar aquilo que é bonitinho pra sociedade, né, que acham que é o certo. Isso. E vai muito além. E as pessoas precisam conhecer a riqueza cultural que foi a vinda de forma imposta, claro, horrível, esse mercado da escravização, mas as pessoas escravizadas, homens e mulheres que foram tirados de forma... Imagina você na sua casa, no final de tarde, com a sua família, de repente chega alguém na sua casa, retira o seu filho, retira você, seu esposo e manda para um outro lugar que você não conhece, que você não quer ir. E você não pode ir atrás para buscar os seus direitos. Isso é muito terrível. Isso foi um sofrimento muito grande. Porém, vou mostrar uma coisa aqui. Nós só conseguimos criar gado em grandes pastagens, criar agricultura em espaços grandes, porque na Europeia é tudo espaço pequeno, porque nós herdamos essa tecnologia da África. A África, há mais de 100 mil anos, desenvolvia uma tecnologia de criação de gado em grandes extensões, de criação de culturas em grandes extensões. E a África já desenvolvia uma tecnologia há mais de 5 mil anos de uso e transformações de metais. Tanto que os ferreiros, quando vieram para os ferreiros no período colonial, eles eram centralizados no povo preto. Era o povo preto que tinha a tecnologia, sabia a tecnologia de fazer enxada, fazer faca, facão, importantíssimas ferramentas para o desenvolvimento, para o uso da agricultura. E junta esse povo preto escravizado, não escravos, porque escravo, quando você fala escravo, fica sendo como se fosse a identidade da pessoa. Não era escravo, eles foram escravizados. Então, hoje o termo correto que a gente fala eram homens e mulheres escravizados que vieram para cá de cidades, de reinos, que já tinha uma tecnologia muitas vezes muito superior à da Europa, porque a África é a mãe de toda a nossa espécie. Os registros arqueológicos mais antigos da nossa espécie saíram da África. E a África tinha tecnologia de urbanismo, de tecnologia de construção. Veja o Egito. Egito é na África, né? Que hoje nos surpreende, né? Hoje nos surpreendem, né? Então nós temos que ter uma nova visão da história das Áfricas, e Áfricas são muitas histórias, e a contribuição do povo negro para a configuração daquilo que é o Brasil hoje, né? A gente precisa conhecer, porque quando você conhece, e conhece assim, busca um conhecimento de qualidade, os seus preconceitos vão sendo destruídos, né? E aí a possibilidade do diálogo. E aí tem um outro avanço. A diversidade não é vista como uma maldição. A diversidade é vista como uma bênção. Já pensou um mundo com uma única forma de cultura? Que pobreza seria? Né? E quando a gente preserva o patrimônio cultural, material e imaterial, a gente quer preservar essa diversidade da criatividade humana. Tá? A criatividade de fazer arquitetura, de fazer espaço, de dar função aos espaços, de criar música, de criar dança, de criar rituais, de fazer com que aquilo que Nietzsche falava, a arte existe porque a vida é muito pesada. Né? Então, para se criar uma experiência humana de alegria, de qualidade, de força de enfrentamento às diversas demandas da nossa vida, a gente cria arte, a gente cria imaginário religioso, a gente faz múltiplas experiências. E o patrimônio cultural, ele quer ser um porta-voz dessas histórias e dessas experiências. Né?
Gente, dentre alguns dos patrimônios tombados também, para curiosidade de vocês, para matar essa curiosidade, a gente tem alguns como o basquete, né? Que a gente tem registros de que começou aqui em Franca em 1908. A gente teve uma importância gigantesca também no cenário nacional, não só com o Franca Basquete, que é campeão de tudo, até de mundial, né? Mas com o Clube dos Bagres também, né? Que tem e que infelizmente recentemente foi completamente destruído, né? E agora tem uma questão judicial também de que o proprietário do imóvel tem que reconstruir tudo na sua totalidade. É um patrimônio tombado que pereceu por conta da falta de manutenção, da falta de cuidado, né? É um retrato disso, né? Da falta de valorização do que estava ali, né? Muita gente pediu um museu do basquete que poderia ser ali, mas por ser de propriedade privada não tinha como nem, inclusive, a gente também tentar intervir, né? Mas a gente tem várias coisas. Tem o prato, o filé JK, que é famoso no Brasil inteiro. Patrimônio imaterial. Patrimônio imaterial do nosso Condefat. Tem o acervo da Academia Francana de Letras também. A gente tem vários imortais aqui na nossa cidade, inclusive com uma nova diretoria, um novo presidente, que é o Carogo, né? Agora, parabéns pro Carogo também. Então, assim, a gente tem um monte de coisas que foram tombadas, né? Que tem uma importância histórica gigantesca para nossa cidade. E as pessoas precisam conhecer isso. Exato. E não somente conhecer, aprender aquilo que esse patrimônio tem a contar. Né? Porque ele conta histórias interessantes e a gente fica com esse sentimento de pertença, a gente fica se sentindo importante porque a gente faz parte dessa história, né? Quando a gente faz parte de uma história positiva, uma história de qualidade, a gente tem mais força para fazer o enfrentamento da nossa história pessoal e fazer os nossos projetos pessoais e de futuro, né? A gente não consegue, a nível pessoal, construir nenhum projeto de futuro se a gente não sabe quem a gente é, se a gente não tem memória pessoal. Né? Da mesma forma, uma sociedade, se ela não preserva sua memória pessoal, coletiva, de saber quem ela não consegue construir projeto de futuro. Perfeito. A gente tem também, para curiosidade da galera, túmulos tombados, gente, também. Tem túmulos. Túmulos que contam histórias de pessoas que contaram a história de Franca através delas mesmas, né? E é interessante, Marcelo, uma coisa. A organização do espaço dos cemitérios, ele reflete a organização do espaço da cidade. Por exemplo, o Cemitério da Saudade é um cemitério criado no 19, então ele é organizado e os túmulos também vão refletir isso. A estratificação social da sociedade. Então, mais próximo da capela central, que é uma capela dedicada a São Miguel Arcanjo, que ela também é tombada. Nós precisamos encontrar essa imagem histórica, porque ela não está lá. Ela é toda pintada, as paredes dela precisam de um restauro. Então, quer dizer, os túmulos mais importantes estão em torno dessa igreja, como era a configuração da cidade de Franca no 19. Em torno da matriz central, na colina central, se ficava a elite de agricultores e de café. Então, a cidade dos mortos reflete a cidade dos vivos. Mas tem um outro dado também interessante. Só foi possível essas pessoas fazerem túmulos com iconografia, com mármore, com a vinda da imigração italiana para cá. Sim. Né? Quer dizer, no final do 19 e início de 20. Então, vários marmoristas que foram aqueles artesãos que fizeram artesanalmente toda aquela escultura e toda aquela decoração nos túmulos e nas igrejas de Franca. Então, tem uma marmoraria, assim, histórica, estupenda. Você pode ir no cemitério, sem preocupação nenhuma, de admirar as obras de arte que tem da marmoraria criada por essa imigração italiana. Tem alguns que eu quero destacar aqui, né, pensando nos túmulos que são tombados, como, por exemplo, se você vai lá e você encontra uma escultura de crianças dormindo, elas são referentes a um túmulo de um menino que chamava Fernando Pucci, e ele faleceu aos 31 dias de idade. E aí, em forma de homenagear essa criança, os pais, então, encomendaram essa escultura que chama As Crianças Dormem. Tem também túmulos ali de barões, baronesas, tem de poetas aqui da cidade, tem de médicos também, tem de pessoas que fizeram realmente, que contaram a história de Franca através das suas ações. Sim, né? Tem túmulo também de pessoas que participaram na Revolução da Constituinte.
Então, tem várias, tem do imaginário religioso, de pessoas que no imaginário religioso fazem milagres, são túmulos milagrosos. Então, tem uma riqueza ali de informação muito grande. Por exemplo, você tem o túmulo do Barão da Franca. Quando você entra na porta central, do lado esquerdo, você tem uma escultura maravilhosa de uma mulher prostrada em situação de pranto, com uma coroa na mão. Vai lá e vê os detalhes de refinamento escultórico dessa escultura e o refinamento escultórico dessa coroa que ela está na mão, né? E pense você que isso não foi feito em máquina, foi feito artesanalmente. Sim. Né? Então tem uma riqueza muito grande lá, o cemitério, para você ver. Hoje nós não temos, mas o meu primeiro trabalho de mestrado na Unesp, ele foi a pesquisa da comunidade judaica que existia em Franca. E a comunidade judaica, ela tinha o seu cemitério dentro do cemitério da Saudade. Era um cemitério cercado, mas a iconografia tumular era completamente diferente da iconografia dos demais túmulos do cemitério, que era a iconografia cristã. Então, lá dentro você tinha iconografia com escritos hebraicos, etc, etc. Nossa. Depois, toda essa população ela voltou para São Paulo, tal, mas tinha uma comunidade fértil aqui em Franca, que fazia as festas judaicas, etc. E tal. E onde é o prédio lá do imperador, lá no centro, embaixo tinha o ali não existia o prédio, existia uma arquitetura de uma casa de comércio que chamava Casarão Verde, que era a produção de móveis artesanais para as cidades. E quem fazia essa produção de móveis artesanais era uma família judia. Então, tem vários judeus também que deram nome, que contribuíram para a história da cidade. Por exemplo, a Avenida Abrão Brickman. Abrão Brickman foi um médico dessas famílias judaicas que habitaram em Franca. Olha só. Você falou sobre túmulos também de pessoas que acreditam, né, que faziam milagres, né, por elas também. Tem uma delas da chamada Consuelo, né, que era uma jovem de 21 anos. Ela era de São Paulo e ela veio para Cristais Paulista, na verdade, região de Franca, em busca de um jovem que ela tinha se apaixonado em São Paulo, um jovem advogado, e ela estava grávida dele. E aí, na época, a família desse jovem teria matado a Consuelo, mas trouxe o caso para a polícia de forma muito misteriosa. O motorista que trouxe o corpo dela para a delegacia, aí sumiu todo mundo e falaram que ela tinha se matado com um tiro no peito. Mas aí essa versão não foi comprada pela população da época, que gerou uma comoção muito grande, uma indignação, porque mataram uma jovem grávida, né? E aí eles falam que quando pedem para o túmulo da Consuelo, quando rezam por ela e tudo mais, ela interfere e faz milagres também, né? Tem vários. Essa é uma recorrência. As jovens que engravidaram da elite existiram em um processo de feminicídio na situação. Elas são recorrentes. Também tem um outro próximo a essa história da Maria Conceição de Barros, que também é a mesma história. Agora, eu não sei se é um período mais antigo, anterior, que também tem um túmulo lá que é muito, muito procurado, né? Então, aquilo que eu falei, o cemitério ele vai refletir tanto a organização do espaço urbano, como também do imaginário da população, né? Então, ali está a expressão de uma cidade, né? E é interessante que tem uma outra história que eu vou contar para vocês. Os cemitérios, anteriormente, eles eram lugares sagrados, eles ficavam dentro da igreja ou em torno da igreja. Mas depois, com todo um desenvolvimento urbano, com as questões sanitárias e questões de saúde pública, as políticas públicas resolveram transformar o cemitério em não mais um lugar sagrado, sim, um lugar sagrado, mas fora da igreja, mas um espaço de administração pública. Essa transferência do cemitério das igrejas para um espaço de administração pública deu uma revolução, porque as pessoas achavam que estava desrespeitando os mortos, etc. E tal. Porém, aqui em Franca, os cemitérios ficavam em torno onde era a primeira igreja da cidade, primeira matriz, que é hoje onde é a Fonte Luminosa. Tanto que, quando foi se fazer as escavações para construir a Fonte Luminosa, encontraram várias ossadas, que depois foram conduzidas para o cemitério, né? Então, os cemitérios, eles
se tornou, a partir da metade do 19 para frente, como lugares de administração pública. Mas até então era um espaço sagrado que ficava no contexto da igreja e dentro das igrejas. Né? Então, a Fonte Luminosa, onde é a Fonte Luminosa hoje, era um local onde se sepultava na Franca do 19. Tá vendo, gente? E o pessoal não acredita quando a gente fala que a igreja ficava do outro lado. Inverteu, viu? A igreja agora mudou de lugar, né? Não era lá. Se você tivesse um desejo para fazer em relação a patrimônio, para daqui 10 anos em Franca, o que você gostaria de ver de diferente do que a gente tem hoje? A questão da educação patrimonial inserida como lei municipal nas escolas de ensino fundamental. Eu acho que a gente não precisa ficar tanto justificando a importância do patrimônio como a gente faz atualmente, né? Eu já morei fora do Brasil, vi em outros lugares, você não precisa justificar da importância. As pessoas sabem da importância. E tem leis que preservam. A questão econômica de preservação do patrimonial, ela não é problemática. Aliás, na Europa, você vai lá ver patrimônio cultural. Sim. O turismo cultural na Europa é o que sustenta vários locais importantes lá. Então, meu sonho é ver que o patrimônio cultural concebido na perspectiva de meio ambiente cultural, juntamente com o meio ambiente natural, ele seja internalizado como uma cultura normativa das pessoas. Pessoas que respeitam a sua memória, mas que respeitam a diversidade do planeta, que respeitem a diversidade cultural. Então, esse é meu sonho. Para que a gente possa ter uma vida mais leve, não tanto com polarizações, mas com diálogo. Ninguém consegue dar conta da realidade. A realidade é muito complexa. Eu tenho um olhar da realidade. E eu aprendo com o olhar do outro. Agora, me fechar achando que o meu olhar dá resposta para tudo, e se eu não penso como o meu olhar, o outro tem que ser excluído, isso é um atraso civilizatório muito grande. Então, meu sonho é esse, que a questão do patrimônio cultural seja internalizada como uma cultura normativa na sociedade, porque isso só tem trazido na história humana avanços e não retrocessos. Tem algum patrimônio hoje que você olha e você fala, esse aqui, não necessariamente o tombamento, né? Porque a gente já falou que tem várias outras formas de se fazer. Que você olha e fala, esse aqui merece também uma atenção especial. Tem vários, principalmente de cultura imaterial. A festa de Nossa Senhora Aparecida, que foi criada pelo Manuel Valim, que era um ex-escravizado, ela até hoje mobiliza a região inteira. Ela mobiliza mais, desde a sua criação, ela mobiliza mais gente do que a festa da Pradoeira. Né? Então, o reconhecimento dessa festa como patrimônio material, eu acho que é importante. A questão do basquete, colocando ele devidamente, ele é cultura imaterial, ele não pode ser tombado. Sim. Ele tem que ter o registro, eu acho que precisa se avançar. E também essas questões. Agora, um sonho que eu tenho é a criação do Museu do Homem da Média Bacia do Rio Grande, porque aí a gente ia contar essa história de 8.000 anos até hoje. Então, um museu com qualidade museológica atual, com tecnologia, etc. Tal, que atraía gente de vários lugares para ver. Porque esse homem da Média Bacia do Rio Grande, ele tem coisas extraordinárias. Por exemplo, desde Pedregulho até passando por São João Batista do Glória, todo o Parque Nacional da Serra da Canastra, até o final dele, a 70 quilômetros, nós temos um acervo riquíssimo de pinturas rupestres que ainda está desconhecido. Então, é um homem que produzia arte. Quem é esse homem que vivia na nossa região e produzia arte há muitos anos atrás? E outra coisa interessante, nesse espaço, a gente vai conhecer que, além de eles permanecerem de forma ininterrupta as sociedades humanas, eram sociedades que dialogavam entre grupos diferentes. Sim. Então, aqui você tem tradições culturais Gês, tradições culturais tupi-guaranis, tradições culturais afrodescendentes que dialogavam com essas tradições de povos originários.
E mineiros, primeiro paulistas, depois mineiros que vieram para cá, você encontra no registro arqueológico, em sítios, isso que a gente chama de história, sítios arqueológicos, histórias de mineiros, elementos indígenas. E você encontra em sítios indígenas elementos de cultura mineira e de cultura paulista, ou seja, havia um diálogo intercultural entre eles, né? Então, isso é muito rico. Então, contar essa história da nossa região num espaço de qualidade é um sonho que eu teria, né? De criar esse espaço, um espaço de cultura, um espaço de aglutinação, onde tivesse uma série de atividades culturais, né? Então, esse é um sonho. Um espaço do Museu do Homem da Média Bacia do Rio Grande. Contar a nossa história. Sensacional. Seria muito bom se a gente tivesse. Quem sabe? Né? Uma possibilidade. Nós estamos já pensando nisso. Já tem uma equipe muito grande. Agora, uma novidade que eu posso contar, nós estamos a Unesp, juntamente com a USP, nós desenvolvemos um projeto para a gestão do Parque Nacional da Serra da Canastra, que vai incluir esses aspectos arqueológicos. Então, é uma forma também de devolver para as comunidades todo o produto de conhecimento que as academias produzem, principalmente as academias públicas, né? E também tem grupos aí que têm também esse sonho de transformar o museu, de criar um espaço de qualidade. Aqui no Brasil, eu incentivo a visita do Museu do Homem Americano, que é lá no Piauí, que ele foi criado pela doutora Niede Guidon, recentemente falecida, onde você encontra o maior acervo de pintura no Parque Nacional da Serra da Capivara, onde você encontra o maior acervo de pintura rupestres do mundo. E onde a primeira vez o ser humano retrata a si próprio. Porque até então o ser humano retratava nas pinturas pré-históricas figuras de animais. Animais imaginários e animais que eles caçavam. Segundo momento, ele começa a retratar híbridos, homens e animais, homens com formato de animais e animais com formato de homem. E o primeiro momento mais antigo até hoje que a pesquisa tem registrado, que o homem começa a registrar a si mesmo através da expressão formal da arte, é no Brasil. Nossa. E sabe como? Através da palma da mão, imprimido nos suportes da parede com várias cores. Gente. E a partir daí eles contam histórias. Lá tem uma figura de dois humanos, homens e mulheres, se beijando na boca. Ou seja, se já namorava naquela época. Tem histórias que cantam, como história em quadrinhos, uma narrativa de caça, uma narrativa de dança, uma narrativa religiosa. Então, a gente está falando de proto-indígenas, anteriores à organização das sociedades indígenas. Então, é muito rico. E aqui, entre nós temos assim pinturas rupestres muito interessantes. Por exemplo, em Pedregulho, no Parque Nacional Bom Jesus, de acesso, que ainda é de difícil acesso, mas nós temos lá a representação dos homens solares, homens com sóis na cabeça. E esse tipo de... É muito interessante que essa representação dos homens solares você encontra aqui, a 40 quilômetros daqui, você encontra na Índia, você encontra nos Andes, você encontra na África, você encontra na Europa. O que significa ainda? Não se sabe. Mas são pinturas maravilhosas. Imagina uma figura humana com um sol na cabeça. Então, isso pode ter 1001 interpretações, né? Nossa. Mas o que eu toquei interpretações que significa que são sociedades complexas, que já pensavam, já tinham uma riqueza criativa e imaginária. Então, tudo isso é patrimônio nosso. Tudo isso é patrimônio cultural, que quanto mais a gente sabe dessa riqueza cultural, mais a gente sente assim, o lugar que eu vivo é um lugar bom, então vou ajudar a preservar isso e vamos para frente. Pertencimento, né? Pertencimento, questão do pertencimento.
Marcelo, muito obrigada por ter vindo. Você já está convidado para outras vezes para a gente contar mais histórias aqui para o povo também. Sempre muito bem-vindo. Vamos aguardar o restante da obra e da capelinha também, né? Vamos aguardar. E eu queria adiantar uma coisa que é interessante. A partir desse segundo semestre, eu não sei ainda quando, mas depois eu vou divulgar para você, nós vamos ter um curso de introdução à gestão do patrimônio cultural e um curso de introdução à arqueologia social. É muito interessante esse curso, ele vai ser aberto à população e a gente ainda não sabe onde vai fazer, mas a gente faz em parceria com a Secretaria de Cultura e Esporte, sempre foi feito assim, né? E eu acho que vai ser uma oportunidade também para a população ter um treinamento e um letramento sobre essa questão do patrimônio, essa questão da arqueologia. A arqueologia é uma coisa que muita gente se interessa por conta dos filmes do Indiana Jones e tal, mas é uma coisa muito interessante, quer dizer, a gente conhecer um pouco da nossa espécie, de onde viemos, e sabendo de onde viemos, podemos fazer um projeto para onde queremos ir, né? Você já tem uma aluna, né? Você sabe, né? Ah, que bom! Já faz a minha matrícula, não importa onde a gente vai fazer, teremos o curso. Aliás, você que vai coordenar isso mesmo, você é presidente do Condefá, né? Gente, tá ligado ao Condefá, essas questões agora, todas. Inclusive. Marcelo, obrigada, viu? Eu que agradeço, e foi muito bom a gente conversar sobre isso, porque é um assunto empolgante, é um assunto que a gente precisa introduzir cada vez mais na reflexão, no diálogo, para que a gente possa aprofundar, tirar as resistências e tal. E uma coisa que é interessante no Condefat hoje, com a gestão da Marcela e anteriormente a gestão do Pedro, lá é um espaço de diálogo com a população. Todos são muito bem recebidos. Aquilo que eu falei, há consultoria ali, a gente dialoga para chegar em resultados que seja bom para todo mundo. Né? Com certeza. Muito obrigado pelo seu convite. Estou muito feliz de estar aqui. Obrigada, viu? Gente, na semana que vem o Zoom tá de casa nova, cara nova e muito mais, hein? Então fica ligado, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, deixa seu like aqui também. Compartilha esse vídeo para que outras pessoas possam conhecer mais da história de Franca também, que a gente teve uma verdadeira aula aqui hoje. E segue o Zoom nas redes sociais em @zoom.podcast, TikTok, Instagram, Facebook. A gente está em todos os lugares para levar conteúdo de qualidade para vocês, porque aqui é a casa das boas histórias, né? Então é isso, meu povo. Semana que vem de casa nova, Voz da Consciência. Finalmente é isso, meu povo. Então, até semana que vem. Tchau.